Pastor Marcos, fala um pouquinho para a gente sobre isso, fala um pouquinho sobre essa necessidade urgente que a igreja tem e como Satanás tem tentado minimizar o poder do evangelho nesses últimos dias e qual o perigo disso para a igreja. Estamos chegando na fase final da história da Terra, Jesus Cristo está prestes a aparecer e Satanás está tentando fazer com que a mensagem seja tranquila, calma, que não desperte a igreja. Fala um pouquinho sobre isso para nós. E eu vou deixar o senhor bem à vontade aí para falar o quanto tempo o senhor precisar. Bem, na verdade, nunca foi fácil você falar o que tem que falar e fazer o que tem que fazer. Basta procurar na Bíblia qual dos profetas que foram leais ao seu chamado, foram fiéis ao seu chamado, qual deles teve vida fácil? Nenhum. Hoje, mais do que nunca, se constitui num verdadeiro desafio. Fazer o que tem que ser feito, falar o que tem que ser dito. E, na verdade, o poder não está, e jamais esteve, não está e jamais estará com o mensageiro. O poder está com a mensagem. E essa mensagem, como o pastor Eleazar muito bem colocou, essa mensagem tem sido açucarada, ela tem sido diluída para atender a palatares que nunca se converteram. Ou seja, nós estamos tentando tornar a mensagem o menos ofensiva possível. Eu sempre digo, se eu ofender alguém pregando, eu peço desculpas, eu peço perdão, porque eu não tenho o direito de ofender a ninguém, mas se a mensagem ofender, aí eu já não tenho nada a desculpar, porque essa mensagem é descrita nela mesma como sendo semelhante a uma espada que penetra, uma espada que vai fundo até a medula. Mas essa espada não é um instrumento de esquartejamento, não, essa espada penetra como um instrumento cirúrgico, não para matar, mas para restaurar. Dói? Dói. Recentemente eu reafirmei, porque de quando em quando eu reafirmo essa verdade, eu digo sempre, é necessário muita coragem para se levantar e falar, mas é necessário igual nível de coragem para sentar e ouvir. Hoje muita gente se queixa de que os pastores já não mais estão tendo coragem de falar. É verdade, por um lado, mas também é bem verdade que a igreja já não está tendo mais coragem de ouvir, como o pastor colocou há pouco, alguns se vão. E eu particularmente não me preocupo muito com esses que se vão. Eu sei que há um público flutuante que vive de igreja em igreja procurando algo que lhe agrade. E a minha preocupação é com a salvação dessas pessoas, porque esse público flutuante seguramente se recusa a crescer, se recusa a amadurecer. E quando vierem as provas, infelizmente, se não mudarem de atitude, esses serão lançados fora. A mensagem precisa ser pregada e a igreja precisa entender que estamos vivendo dias solenes. A tríplice mensagem angélica, que é a nossa espinha dorsal. O anjo diz, temei a Deus e dá-lhe glória. Essa palavra temer a Deus, ela é utilizada em toda a Bíblia num sentido de reverenciar a Deus, sem dúvida alguma. E, inclusive, aí, ela pode também ser usada no sentido de reverenciar, mas é interessante você ir para o original e ver que a palavra temei aí, João usa o verbo phobete, da raiz phobel, de onde vem uma palavra muito familiar a todos nós. Fobia. Fobia é um medo exagerado, não é um medozinho qualquer. Então João está dizendo, tenha medo de Deus mesmo. E um dos nossos problemas hoje é que tornou-se politicamente incorreto pensar ou muito menos falar em ter medo de Deus. Olha, eu sempre tive medo de meus pais, eu tenho que confessar. Sempre tive medo dos meus pais. Um medo que me levou a obedecê-los. Um medo que me levou a respeitá-los. Um medo que sempre me levou a honrá-los. Eu nunca tive dificuldade em me aproximar do meu pai para pedir algo, para abraçá-lo, para fazer carinho ou receber um carinho tanto dele quanto da minha mãe. Nunca tive problema. Então, esse não é um medo que te afasta. Muito pelo contrário, é um medo que atrai. Sabe, aqueles que aprendem a respeitar, ao mesmo tempo aprendem a amar.
Filhos que respeitam seus pais, amam seus pais. Mas hoje a gente está vivendo numa era de insegurança tal que eu vejo pais colocando o filhinho no colo e perguntando: você ama o papai? A mãe dizendo para a filhinha: você ama a mamãe, né, filhinha? Pais que estão preocupados se o filho as ama, se a filha os ama. Eu nunca me lembro de minha mãe ter me perguntado um dia sequer se eu a amava. Ela nunca se preocupou com isso. Agora, uma coisa minha mãe nunca abriu mão, é de que eu a respeitasse. A disso aí ela não abria mão e não negociava. E claro, respeitando-a, eu aprendi a amá-la. E com Deus não é diferente. Então nós hoje estamos perdendo mesmo, é o medo de Deus, estamos perdendo o respeito de Deus. Nós estamos tratando Deus como o coleguinha da escola. No Brasil, quando eu ainda morava no Brasil, havia uma animadora de programa infantil que se dirigia a Deus chamando-o de o cara lá de cima. O cara lá de cima? Que conversa é essa? Mas alguns de nós não falamos isso, mas tratamos a Deus como se ele fosse mais um Papai Noel do que um pai. E não é por aí. Não é por aí. Nós no ministério temos uma responsabilidade ímpar. O problema é que nós não podemos ter compromisso com a popularidade. Quem é que não gosta de ser popular? Quem não gosta de ser querido, de ser amado, de ser abraçado? Só que eu não posso negociar a verdade e a mensagem que eu tenho que pregar com isso aí. Se depender de fazer essa negociação para ser benquisto, para ser amado, para receber tapinha nas costas, amigo, eu dispenso os tapinhas nas costas, dispenso a amizade, porque eu tenho um compromisso com a verdade. Uma verdade que hoje muitos estão buscando colorir, mas ela é preta e branca desde a eternidade, ou desde que se conhece. A verdade é preta e branca. Sabe, Jesus não negocia. Alguns dizem: não, mas quando Jesus veio, as coisas ficaram mais amenas. É interessante. Jesus, no Sermão do Monte, diz: ouvistes o que foi dito? Não cometerás adultério, mas eu vos digo, se alguém olhar para uma mulher com intenções impuras, já adulterou com ela. Ele amplia, né? Exatamente, Jesus veio. Olha, vocês acham que a lei é pesada? Deixa eu mostrar o peso dela. E aí ele vai mais fundo ainda. Ouvistes o que foi dito? Não matarás. Mas se você tiver intenção de matar no coração, você já matou. Então a coisa é muito mais profunda, queridos. Ela afeta primeiro nosso pensamento, que claro, nossas atitudes são apenas uma expressão do nosso pensamento. E nós hoje não estamos muito preocupados com o que está ocupando nossa mente. Nós estamos deixando muito lixo entrar aí pelas chamadas janelas da alma. Então, amados, nós temos um compromisso com Deus. Eu, quando me levanto para pregar, eu sempre o faço na consciência de que essa poderá ser minha última vez. Eu já vi situações em que colegas meus pregaram um sermão, depois do sermão sofreram um colapso e morreram. Um colega com quem eu trabalhei no Brasil, amigão, não muito tempo atrás, ele apresentou sua netinha numa igreja. Depois da apresentação, ele entrou para então voltar para pregar. Lá dentro ele morreu, nem pôde voltar para o púlpito. Então eu sempre me levanto para pregar com essa consciência. Esse poderá ser meu último sermão. Essa poderá ser minha última chance. A próxima vez que eu encontrar esse auditório será perante Cristo. Poderá ser essa também a última oportunidade de alguém que está entrando na minha igreja. Essa poderá ser a última mensagem que essa pessoa vai ouvir. Então eu não quero, quando eu estiver diante de Cristo, eu não quero que alguém venha a mim e diga: olha, Jesus está me dizendo ali que nem me conhece, a culpa é sua. Você ficou falando coisinha engraçada lá na igreja, coisinha bonita, mas olha onde eu estou agora. Então nós estamos precisando, queridos, simplesmente tirar a poeira do que nós temos. Nós temos a essência, a riqueza teológica adventista, ela é impressionante. Eu estudava a Bíblia com um líder de uma outra denominação, um líder que já estava naquela denominação há muitos anos, um homem de uma cultura refinada. E esse moço, esse homem, numa altura dos nossos estudos, ele virou para mim e disse assim:
vocês teólogos adventistas são imbatíveis. E eu disse a ele, não, nós teólogos adventistas não somos imbatíveis. Imbatível é a verdade que nós pregamos. Essa é imbatível. Então, a igreja adventista tem uma riqueza sem igual. Eu sempre administrei minhas igrejas em cima de um tripé. Bíblia, Espírito de Profecia e Manual da Igreja. Em cima desse tripé, se você administra a sua igreja, se você conduz sua igreja ancorada, apoiada nesse tripé, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Já aconteceu comigo de estar pastoreando uma igreja, eu havia recém-chegado e as coisas estavam bem fora dos trilhos e nós tivemos que tomar algumas medidas, não simpáticas, claro que não. Não foi fácil. E de repente, alguns indivíduos começaram a fazer um motim dentro da igreja. Inclusive alguns líderes. E disseram, pastor, se você deixar tudo como estava, a gente fica aqui. Se você não deixar, a gente vai. Uau. Eu disse, pois olha, comece a arrumar as malas, pode ir, porque não vai ficar como estava. Mas tem que ser do jeito que o pastor quer. Eu falei, não tem que ser como eu quero. Será como Deus quer. E eles começaram a sair. Esses indivíduos começaram a fazer um trabalho de cabeça com outros e parece-me que foram um pouco mais de 30. E um dos que estava ficando se aproximou de mim e disse assim, pastor, o senhor já viu quanta gente está saindo? Eu nunca esqueço daquela conversa. E eu disse, sim, eu já vi. Eu já visitei um por um em casa. Orei com eles, conversei com eles, mas a condição que eles todos colocam é, tudo aqui tem que permanecer como estava. E não vai permanecer como estava. Porque não estava agradando a Deus, eu tenho certeza, pelo que eu conheço. E esse indivíduo disse, essa pessoa disse para mim, mas, pastor, o senhor não tem medo? Está indo muita gente. Eu disse, não, amigão, só está indo a palha. O trigo está ficando. O vento só leva palha. Ele disse, mas e se for todo mundo? Eu falei, só tinha palha aqui. Nós vamos começar de novo, do zero. Com Deus é maioria. Amém. A gente começa do zero, mas vamos começar do jeito de Deus. Mas eu sabia, queridos, que ali tinha também os 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. E ficaram. E nós recomeçamos a igreja a partir do grupo que ficou. E essa igreja experimentou um dos seus, penso eu, não é para vanglória própria, mas é para a honra e glória de Deus. Essa igreja experimentou um dos crescimentos mais exponenciais, extraordinários que ela teve na sua história até então. A ponto de termos que comprar um outro templo, porque o templo ficou pequeno. E Deus nos deu a alegria de comprar um tremendo templo de uma igreja batista, com uma escola anexa, com um ginásio coberto, uma estrutura extraordinária. E lá está essa igreja hoje, para a honra e glória de Deus. Então, amados, basta fazer o que Deus manda, não tenha medo. Ainda nesse contexto, um outro líder disse para mim, pastor, tudo que o senhor está fazendo aqui está certo. Precisava ser feito. Eu só quero te dizer uma única preocupação, porque eu estou ao seu lado, apoio tudo que o pastor está fazendo. A única preocupação que eu tenho é que o pessoal que está saindo é o pessoal bom de bolso. Uau! E esse amado irmão, a quem eu admiro muito, até hoje temos uma tremenda amizade, eu respeito muito. Para mim é o meu pastor, é um dos meus pastores, eu tenho vários pastores, esse é um dos. E eu disse a ele assim, olha, escute, não me preocupa isso. Deus quer aqui gente boa de coração. Se puder ser bom de coração e bom de bolso, aleluia. Mas a escolher um dos dois, Deus escolhe o que é bom de coração e eu também fico com quem é bom de coração. Não estou preocupado com o bolso. Deus não precisa do bolso de ninguém, Deus precisa do coração. Paulo, inclusive, escrevendo, penso que a igreja de Colossenses, salvo engano, Paulo diz assim, eis que estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco. Não sei se é Colossenses ou é Coríntios a quem ele escreve, no momento não me falha a memória, mas o importante é a essência do texto. Paulo diz assim, eis que estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco. E não vos serei pesado, pois não busco o que é vosso, mas a vós. Em Malaquias 3, quando a gente
leia o versículo 17, no meio do verso Deus diz, tornai-vos para mim. No verso 7. Só depois no verso 10 é que ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, antes de Deus dizer, trazei, ele diz, tornai-vos para mim. Antes de ir seu bolso, Deus quer o seu coração. E depois que você entrega o coração, tudo acompanha. Então, amados, Deus é Deus e a gente só precisa deixar Deus continuar sendo Deus. Nós, às vezes, estamos querendo manipular resultados. Nós estamos redesenhando a igreja para tentar manipular resultados. Deus não precisa disso. Nós estamos transformando nossos púlpitos em palcos. Lamentavelmente, nós estamos transformando nosso louvor em show. E Deus não quer isso, sabe por quê? Isso só atrai fãs. As igrejas que têm feito isso, pode entrar nelas. Eu tenho entrado e tenho visto. Estão cheias de fãs, estão cheias de pessoas vazias. E Deus não quer isso. São pessoas sem compromisso. São pessoas que não fazem trabalho missionário. São pessoas que sequer sustentam a igreja fielmente com dízimos e ofertas. Não, fã não tem compromisso. O fã vem para o show. Terminou o show, o fã se manda. Se alguém vai arrumar as cadeiras, isso não é problema meu, eu paguei o ingresso, né? Eu tive o meu momento de euforia, fui. Essa é a postura, essa é a atitude de fã. E Deus não precisa de fãs. O doutor Amin Rodolfo falou isso numa de suas meditações. Existe um livro na minha biblioteca, Not a Fan, não um fã. Deus não precisa de fãs. Eu tenho falado muitas vezes na minha igreja. Nós não temos, na minha igreja não há lugar mais. Não há lugar para membros. Se você quiser ser membro, eu te convido a ir para qualquer, de repente, clube aí da cidade e se filie. Aí você é membro. Se alguém perguntar, você é membro de alguma coisa? Eu sou membro. Se o seu negócio é só ser membro, tem tanta opção barata por aí, fácil, ninguém vai pegar no seu pé. Agora, na igreja não tem lugar para membro, na igreja tem lugar para discípulo. Jesus nos chama para ser discípulos. Então, se você quer ser discípulo, você é mais do que bem-vindo. Mas apenas quer ser membro, procure outro lugar. Quem é só membro dá muito trabalho, sabe? Eu costumo dizer, na igreja nós temos 3 qualidades de indivíduos. Às vezes, nós temos o membro poltrona, aquele indivíduo que senta lá, esse não é nem membro, a gente não pode nem chamar assim, mas vamos lá, senta e só ouve, esse é o poltrona. Nós temos o outro, o carrinho de mão, é aquele que você tem que empurrar o tempo todo. Você parou de empurrar, ele para. E o pior é que eu já vi algumas igrejas onde tem uns carrinhos de mão com a roda quadrada ainda, entende? Mas felizmente nós também temos o membro bicicleta. Esse é o bom. Bicicleta, você ficou em cima dela, botou os pés nos pedais, você não pode ficar parado. Você vai cair, você tem que pedalar, você tem que estar em ação. Então nós precisamos desse tipo de membro, porque o tempo está se esgotando. Jesus está vindo aí. João deixa isso claro em Apocalipse, quando ele diz, ai da terra, ai do mar, ai dos que habitam aí, porque o inimigo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo tem consciência que lhe resta pouco tempo. Nós estamos vivendo como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Não temos não, até porque se eu morrer hoje, acabou para mim. Então, o que é que vai nos fazer acordar, queridos? Aí acontece uma tragédia, como aconteceu aqui 11 de setembro de 2001. Quando aconteceu o 11 de setembro, eu me lembro, eu estava realizando uma cerimônia fúnebre. Quando aconteceu, e eu ia entrar para fazer a mensagem numa igreja grande, lotada. E quando eu entrei, eu disse, pessoal, as torres gêmeas acabaram de cair. 2 aviões as atingiram. Todo mundo tomou aquele susto. Logo depois do 11 de setembro, aqui na América, eu tenho certeza no Brasil, no mundo, as igrejas ficaram lotadas. Lotadas. God Bless America se tornou quase o segundo hino nacional americano. Acontece que passou o susto. Passado o susto, as igrejas voltaram a ficar vazias.
veio a pandemia, né? Eu vou encurtar porque temos outras tragédias como tsunamis e etc. Aqui furacões, quando acontecem, como aconteceu Katrina, eu estava em Texas na época, todo mundo corre para Deus. Passa o furacão, passou o susto, todo mundo volta à vida normal. Agora veio a pandemia, todo mundo, as igrejas de novo, claro, estavam fechadas, mas o povo estava buscando. O Brasil, aí eu via vídeos do povo ajoelhado nas ruas, clamando a Deus, todo mundo voltando para Deus. Então, as pessoas têm buscado a Deus como se ele fosse uma aspirina. Na hora que a cabeça dói, corre para ele. Passou a dor, passou o susto, esquece dele. Até quando a gente vai tratar Deus assim? E no contexto adventista, queridos, nós não somos mais uma igreja no quarteirão. Não, nós não somos mais uma igreja no bloco. Nós somos a igreja. Ah, eu sei, você vai dizer, Camão, não fala isso, nas redes sociais não se pode falar isso, você vai ser lacrado. Olha, eu estou nem aí para esse negócio de lacração, não. Ainda bem que o canal não é meu, é do pastor Eleazar, e ninguém vai lacrar o pastor Eleazar por uma coisa que eu disse. Mas acontece o seguinte... Mas pode fazer, eu assino embaixo que ele está falando, tá tudo certo. Entende? Eu não estou preocupado com lacração, eu não estou preocupado com likes. Eu prego a mensagem, se você gostou ou não gostou, me desculpe, mas essa não é minha preocupação. Minha preocupação é saber se Deus gostou. Eu só tenho essa preocupação. Porque, primeiro, eu não prego para a minha igreja, eu sempre prego para mim. Todo sermão que eu prego para mim. Agora, claro, eu estou pregando em voz alta, aí todo mundo acaba escutando. Eu não prego mensagem para você. Eu me lembro de um pastor que dizia que na igreja dele tinha uma irmã que toda vez que ele pregava uma mensagem forte, aquela irmãzinha chegava à saída, ao despedir-se e dizia, pastor, que mensagem! Eles precisavam ouvir isso. E a cada dia que ele pregava, a irmã repetia a mesma coisa. Isso incomodava aquele pastor. Então... aconteceu um temporal enorme, muita chuva, muito vento, e praticamente ninguém veio à igreja. Mas aquela irmãzinha veio. E lá estava o pastor e ele disse, hoje eu vou pregar com o mesmo entusiasmo que eu pregaria se a igreja estivesse lotada. E pregou um sermão daqueles. E ele pensou, hoje eu quero ver qual vai ser a da irmã. E aí a saída, a irmãzinha o cumprimentou e disse, pastor, que mensagem! Pena que eles não estavam aqui para ouvir isso. Então, lamentavelmente, há pessoas que vão para a igreja com essa mentalidade. A mensagem é para eles. Não, a mensagem primeiro é para mim, é para mim. E queridos, se nós estamos levando a sério esse negócio de ir para o céu, porque a gente fala tanto nisso, a gente canta tanto sobre isso, se nós estamos levando a sério esse assunto de ir para os céus, temos que apertar o cinto, porque a turbulência vai se intensificar cada vez mais, na proporção em que a gente se aproxima do fim. Olha o que está acontecendo no Brasil, olha o que está acontecendo no mundo. A moralidade nesses últimos 10 anos despencou ladeira abaixo. Estão indo ao encalce de nossas crianças, esses movimentos que tem por aí, variados tais que tem que se botar um plus no final, um mais, LGBT, que mais, porque, e aí segue. Tanta coisa que se inventa, queridos. E nós estamos olhando para tudo isso e estamos inertes, estamos fazendo nada. Temos que levantar a bandeira. Essa semana alguém me mandou um vídeo de um irmão distribuindo o livro Grande Conflito no Brasil. Ele estava com a caixa e o outro o filmou e de repente o moço perguntou, você é adventista? Ele disse, não, eu sou da Assembleia de Deus. E eu compro esses livros, não ganhei não, eu comprei esses livros e estou distribuindo. Aqui está a caixa. Tinham, acho que são 63 livros, algo assim, mas enfim, pelo que ele mostrou ali no momento, ele já havia distribuído 50 e disse, só volto para casa quando eu terminar de distribuir todos. Queridos, as pedras estão clamando e nós vamos ficar calados? Jesus está voltando. Eu não quero chegar perto do céu. Eu sempre afirmei isso e continuo afirmando, eu não quero chegar perto do céu. Muita gente vai chegar perto do céu, pela maneira como vivem.
Nós, pastores, temos uma responsabilidade muito grande nos ombros. Nós teremos que dar contas das almas que estão sob nosso cuidado. E isso me faz encolher cada vez que eu penso nisso. Por isso, queridos, na minha igreja nós não temos um louvor antropocêntrico, nós não temos uma programação antropocêntrica, nós não estamos lá para agradar o povo, para agradar a plateia, ou como disse um jovem numa igreja por onde eu passei, a galera. Não! Nós estamos ali para pregar o evangelho, preto e branco, como eu disse. Nós temos que resgatar, queridos, nossas riquezas, o que mantém a igreja adventista, o que ela é, uma igreja sólida, monolítica, que cresce a nível mundial, apesar das dificuldades, porque, claro, você acha que o diabo vai deixar barato? O diabo vai lançar escândalos. Jesus disse, é impossível que não venham escândalos. Às vezes, quando surge um escândalo, o pessoal, mas o que aconteceu? Meu amigo, Jesus disse que seria impossível não virem escândalos. Agora, ai daquele, porque eles vierem. Esse é o ponto. Então, o escândalo na igreja não quer dizer que essa igreja deixou de ser a igreja de Deus. Não, muito pelo contrário. Jesus disse que sua igreja seria uma mistura de joio e de trigo. Quisera eu que minha igreja só tivesse trigo, mas não tem. Quisera eu que no ministério só houvesse trigo, mas eu sei que não existe. Então, queridos, eu não terei que dar contas da vida de ninguém a Deus, eu terei que dar contas da minha. Eu tenho que dar contas do meu ministério. Não me compete culpar, acusar ou apontar o dedo para o ministério de ninguém como alguém está fazendo ou deixando de fazer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, essa é a minha bandeira. Eu e a minha igreja serviremos ao Senhor. Uma vez eu cuidava de uma igreja onde houve uma programação na mesma cidade, promovida por um departamento da nossa organização, e alguns jovens chegaram na minha igreja e disseram, por que lá pode e aqui não pode? Ele se referia ao estilo da música que estavam adotando e etc. E eu disse, amigão, porque lá pode, pergunte para os organizadores lá, não pergunte para mim, eu não fui eu quem organizou aquilo lá. Agora, porque aqui não pode, eu te mostro, você quer saber? Eu já falei aqui porque não pode, mas eu posso refrescar a sua memória. Porque Deus diz que não pode. Queridos, Deus não deixa espaço para... Deus não deixa nenhuma área anuviada, não. Com Deus é preto ou é branco. Jesus nunca teve dificuldades em deixar as coisas bem claras. Quem não é por mim é contra mim. Não tem esse negócio de, não, eu entendo que você não está 100% aqui, mas... Não tem isso não. Ou você junta os seus dois pés na canoa chamada Igreja Verdadeira, ou bota os seus dois pés na outra canoa lá no mundo. Se você botar um pé numa canoa e outro na outra, você vai cair dentro d'água. Entende? Eu lembro daquela experiência do indivíduo que disse que como é que eu diria, essas parábolas que criam aí, diz que o indivíduo foi para o céu, e chegou lá, ele viu um muro que separava o céu do inferno. Diz que isso é só uma parábola dessas criadas por aí. Mas diz que o indivíduo subiu no muro. E aí ficou olhando lá no inferno, o pessoal passando para lá e para cá. E o pessoal do céu todo preocupado com ele, em coro gritando, pula para cá, vem para o nosso lado. E ele ali em cima do muro, olhava para o céu, olhava para lá, ainda na sua indefinição. E de repente disse que o inimigo foi passando do outro lado e ele virou para o inimigo e disse, aí, seguinte, o pessoal aqui do céu está todo gritando para eu pular para lá. Agora interessante, o pessoal aí do seu lado, nenhum chama para eu pular para aí. Por quê? Ele disse, porque o muro é meu. Já estava lá. Exatamente. O muro é meu. Então, quem está em cima do muro já está do lado de lá. Sabe? Em termos espirituais não existe o muro. E se você quiser botar o muro já tem dono, só não é Jesus. Só não é Deus. Então defina-se, meu querido. A vida cristã só é um fardo para quem não se converteu. Tem gente que diz, como é difícil. Difícil porque você não se definiu ainda. Porque depois que você se define, é uma bênção. Davi era um indivíduo definido com Deus. Ir para a igreja para Davi era um privilégio tamanho que ele dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Lá no Salmos 84:10 ele diz, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Isso é um indivíduo definido.
Então, nosso problema é esse. Nós hoje vivemos uma indefinição em muitas áreas. Há muita gente indefinida profissionalmente, indefinida matrimonialmente. Por isso que o matrimônio é uma desgraça. Porque se casou indefinido. Tem muita gente indefinida em tantas áreas. E muitos indefinidos dentro da igreja. O corpo está na igreja, mas a cabeça está lá fora. Defina-se. Jesus foi muito categórico em dizer isso. Entende? Se você não quer se aquecer, esfria de uma vez. Porque o morno é que é o problema. Porque o morno fica naquela falsa segurança, achando que está bem quando ele não está. O frio, pelo menos, sabe, eu estou frio, eu preciso me aquecer. E aí ele toma uma posição. Quantos deixaram a igreja e voltaram mais fervorosos do que nunca? Agora, o miserável do morno, que não tem a coragem de sair e nem tem a coragem de se definir, ele fica ali como uma pedra de tropeço o tempo todo e vai se perder dentro da igreja. Sim, porque é só você pensar rapidamente em Apocalipse, quando Jesus fala, Apocalipse 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Uma curta análise desse texto, que ele nos mostra a riqueza teológica desse texto. Jesus bate. Quem bate a porta? Você bate a porta da sua casa para entrar, você toca a campainha da sua casa para entrar, duvido. Se você está tocando a campainha, quando eu vejo alguém batendo a porta da casa de alguém, eu tocando a campainha, para mim já está claro, esse indivíduo não pertence. Ele não é da casa. Se fosse, ele estaria com a chave na mão, já teria entrado. Então Jesus chega a princípio como estranho. Ele não pertence. Por isso que ele bate. Aí ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Daí vem aquele indivíduo que diz, eu já aceitei a Jesus, eu abri a porta do meu coração, ele está no meu coração, porque Jesus diz, eu entrarei em sua casa, não é isso? Eu entrarei e cearei com ele. Jesus está ceando comigo. Sim. E daí? E daí? Quer mais ainda? Sim, quero. Não eu, ele quer mais. Porque veja bem, Jesus está ceando com você. Isso quer dizer que, tudo bem, ele já passou da posição de estranho para agora uma posição de um hóspede. Ele está na sua casa. Agora, como é que você se comporta na casa de alguém quando você é convidado para almoçar, né? Ou para estar ali por um momento? Cheio de reservas, cheio de reservas, cheio de limitações. Você quer ir ao banheiro? Você não se levanta e vai ao banheiro. Você diz, onde é? Isso, posso ir ao banheiro? Claro, onde fica? Posso ter um copo d'água? Você não levanta e vai lá na geladeira e pega água. Você entende? E você é um hóspede, você é um convidado, por mais especial que seja. Você ainda está cheio de limitações. Assim está Jesus na vida daquele que o tem apenas convidado, sentado à mesa. É uma honra estar sentado à mesa com alguém? Claro que é, mas não é suficiente no caso de Jesus. Porque veja que ele termina o texto dizendo, entrarei em sua casa, cearei com ele, e no finalzinho ele diz, e ele comigo. Ou seja, chega o momento em que Jesus agora assume a cabeceira da mesa. Antes eu era seu convidado, antes eu estava aqui recebendo as honras, não é isso? Da hospedagem, enfim, mas agora é você quem está hospedado comigo, agora quem manda nessa casa sou eu. Agora não mais sou eu que estou ceando com você, agora é você que está ceando comigo, porque agora quem manda aqui sou eu. Aí está toda a diferença, queridos. Compreende? Então é possível você se perder com Jesus no coração. Se ele está só como hóspede, você vai se perder com Cristo no coração. Que notícia chocante para alguns, não, mas é fato. É por isso que aquele belo hino do Arautos do Rei diz, né? No trono do viver, só há lugar para um. Eu quero encerrar, porque eu acho que eu já falei mais do que meu tamanho, mas eu quero encerrar lembrando uma experiência que eu nunca esqueci, quando Ayrton Senna, aquela lenda da Fórmula 1 brasileiro, Ayrton Senna foi entrevistado uma vez quando ele estava disputando a pole position com Alan Prost, e naquela disputa acirrada, Ayrton quase se envolveu num acidente que poderia ter sido fatal.
E aí, ao término do treino, ele conquistou a pole position. E eu me lembro quando o repórter entrevistando disse assim, você notou que naquela curva, naquele momento, você quase se envolveu num acidente que poderia ter sido fatal? E Senna, naquele jeito tranquilo dele, disse, amigo, isso aí é implícito na minha profissão, esse risco. Todo o tempo eu corro esse risco. E aí, não me lembro, foi um repórter ou uma repórter, mas não importa. A pessoa que eu entrevistava disse assim, mas por causa de milésimos de segundos, vale a pena você arriscar a sua vida? Ele disse, olha, na minha profissão, milésimos de segundos fazem a diferença, determinam a diferença entre o primeiro colocado e o segundo colocado. E aí veio a pergunta final que marcou, que a pessoa que eu entrevistava disse, mas e qual é o grande problema de ficar em segundo lugar? E aí veio a resposta do Ayrton, que para mim merecia ser colocada num quadro com a moldura de ouro. Ayrton disse assim, o segundo colocado, sabe qual é o problema do segundo colocado? É que o segundo colocado é o primeiro na lista dos perdedores. Sabem, queridos, com quanta facilidade, às vezes, nós temos consciência de que Deus não está em primeiro lugar, mas a gente se sente, não, ele não está em primeiro, é bem verdade, mas está logo aqui, em segundo lugar. Escute, colocar Deus em segundo lugar na sua vida é colocá-lo como o primeiro na lista dos que perderam. E Deus não é nenhum perdedor. Por isso o segundo lugar não serve para ele. Essa conversa que eu já ouvi até do púlpito às vezes, Deus quer um lugarzinho no seu coração. Não, Deus não quer lugarzinho no seu coração. Deus quer um cantinho no seu... Não, Deus não quer. Jesus não quer cantinho no coração de ninguém. Não quer lugarzinho no coração de ninguém. Jesus quer a casa toda. Ou entrega tudo, ou não entrega nada. Entende? Porque essa é a questão. Tem um pensamento americano aqui, um pensamento aqui em inglês que diz assim, se o Senhor, em inglês, né, if the Lord is not Lord of all, he is not Lord at all. Se o Senhor não for Senhor de tudo, ele não é Senhor de nada. E esse é o ponto. Ou você entrega sem reservas, ou então não entrega. Ou você se converte, e conversão, não se esqueça, conversão é dar uma volta de 180 graus. Eu outro dia pregava para um grupo de pastores americanos e eu dizia para eles do sinal de trânsito brasileiro, que nós chamamos aqui U-turn, no Brasil é chamado conversão. Exato. É aquele sinal que indica mudança de direção. Você estava indo para lá, aí tem o sinal de conversão, você tem que vir para cá, você volta. Então, conversão é virar as costas radicalmente para a direção na qual você andava e voltar para a direção de onde você veio. E de onde foi que você veio? De onde eu vim? De onde nós viemos? Nosso Deus nos criou a todos para servi-lo, nós viramos as costas para Ele e nos afastamos dele. Isso começou lá no Éden com Adão. E ele foi atrás, Adão, onde estás? Deus está dizendo, volta para mim, meu filho. Então não adianta você tornar, sei lá, direito. Isso, não, 90 graus não resolve, é 180. E aí isso que a gente chama de conversão significa romper os laços com tudo que nós fazíamos antes. Nós temos que mudar radicalmente, sim. Uma vez numa igreja, alguém tentando proteger minha imagem disse, pastor, o pessoal está dizendo, isso é uma igreja que eu tinha recém-chegado para pastorear, alguém está dizendo ali que o pastor é radical. E eu disse, não, meu pastor não é radical. Eu digo, não, pode dizer que eu sou radical, para mim isso é um elogio. Só não me chame de fanático, porque aí você vai ter que provar. Mas radical, eu não tenho problemas com isso. Sabe por quê? Parece que hoje a gente tem medo de ser chamado de radical. Pode me chamar de radical, não tenho problema com isso não. Porque o cristianismo é uma religião radical. Sim. Jesus diz, meu amigo, se esse olho seu estiver te atrapalhando de entrar no céu, arranca. Entra no céu cego de um olho, é melhor do que você ir para o inferno com os dois olhos. Isso é radicalismo? Sim. Oh boy, e como? Se essa sua mão vai te impedir de entrar para o céu, corta esse negócio fora. Ele não diz, olha, faz uma cirurgiazinha aí, vê que... Não, corta fora, amputa. Isso é radicalismo. Então, queridos, bem-vindo ao cristianismo. O cristianismo é uma religião radical. Nós cristãos é que deixamos de ser radicais. Nós temos medo de ser diferentes.
Nós hoje queremos ir para o céu, mas não queremos largar a terra. Sabe, a gente quer acender uma vela para cada lado. Não tem como, meu amigão. Defina-se. A hora que você se definir, você será uma pessoa feliz. Você pode ter certeza. Quando você se tornar um cristão definido, você vai ver que prazer. Por isso que a gente canta aquele hino, que prazer é ser de Cristo, porque é um prazer mesmo. Agora, lamentavelmente, muitos de nós cantamos nossa própria mentira, não é isso? Quando a gente canta alguns hinos. Sabe, tudo depende de você. Onde está seu coração? Onde Jesus está? Está como estranho, batendo ainda a porta? Oh não, eu já abri a porta, ele já entrou, beleza? E ele ainda é um convidado? Ele está sendo com você? Quando é que você vai entregar para ele o controle da casa? E aí você ceará com ele. Oh, man. Aí é diferente, você passa a ler na agenda dele. Aí a hora que você, ao comprar alguma coisa, primeiro você pergunta a ele, Jesus, tá ok? O que eu vou fazer aqui, o senhor está de acordo? É por isso que a gente ora. Antes, minha esposa e eu costumamos orar quando vamos fazer compras, dizendo, Senhor, nos dê sabedoria para usar o dinheiro, não nos deixe comprar nada que a gente não precise, não nos deixe comprar nada que vá nos prejudicar, porque muitas vezes a gente compra o veneno que destrói a nossa família e põe na geladeira. Sabe, peça a Deus orientação, cada vez que você for fazer alguma coisa, peça a Ele, deixe Deus guiar a sua vida, porque isso foi o que Paulo fez. Paulo disse, olha, a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que os cristãos foram chamados assim lá em Antioquia, porque eles eram tão semelhantes a Cristo, imitavam a Cristo de uma maneira tão plena, que o pessoal de Antioquia disse, vamos chamá-los de cristãos, ou seja, vamos botar um apelido neles. E hoje nós temos esse nome, cristãos, mas será que nós honramos esse nome? Será que hoje, se nós tivéssemos chegado em Antioquia, nos chamariam assim? Ou ficariam dizendo, não sei. Queridos, Jesus está às portas. Eu não quero chegar perto do céu, eu quero entrar. Eu tenho certeza, pastor Eleazar, que você também. Sem dúvida. E eu tenho certeza que você também. Então, aperte o cinto, não falta muito. A trepidação vem aí, mas também saiba, Deus cuidará dos seus. O peneiramento vai acontecer. E como eu me lembro quando eu trabalhei em nossos colégios no Brasil, pagando meus estudos como trabalhando dentro da escola, e às vezes a gente peneirava o arroz ou o feijão, os grãos que caem são os que estão mirrados, os que estão doentes. Os grãos saudáveis ficam todos na peneira, esses não caem. Então lembre-se, agora é a hora de preparar. Fracassar no preparo é preparar para fracassar. Se você estiver fracassando agora no preparo, você está se preparando para fracassar. Não faça isso. Dê glórias a Deus que você tem a oportunidade, plante o joelho no chão, peça a Deus perdão, porque Ele é grandioso em perdoar. Abandone o pecado, jogue fora toda a esperança que o diabo ainda tem em você. Não deixe nada na sua vida que possa alimentar uma esperança do inimigo. Joga fora, rompa com ele radicalmente. E você verá como é prazeroso ser cristão. E na sua igreja você será um problema a menos. Não fique preocupado com os outros. Cuide da sua, se cada um cuidar de si, o problema estará resolvido. E imagine que igreja que nós teremos. Jesus nos chamou para ser a luz do mundo. Luz não emite som nenhum, luz apenas brilha. Nos chamou para ser o sal da terra. Sal também não emite som. Sal espalha o seu sabor de forma silente. Ambos os elementos são silentes, porém salientes. É impossível não percebê-los e eles não precisam fazer barulho nenhum. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus te abençoe, meu pastorzão. Amém. E obrigado por essa oportunidade de estar compartilhando com esse canal tão extraordinário que tem abençoado tantas vidas, inclusive a minha. Que Deus continue nos abençoando.